Fala aí, Dev, beleza? Aqui quem tá falando é o Everton Rezende do canal Vida de Dev. Seja muito bem-vindo a mais um tutorial, mais uma dica aí do nosso canal. E nesse tutorial aí a gente vai falar sobre como recuperar as variáveis passadas por parâmetro, passadas na URL, né, de uma request para uma API REST Spring Boot, tá? Então você vai ver que tem duas formas da gente trabalhar, que são as path param ou as queries param, tá? Dependendo da aplicação que você está trabalhando aí, dependendo do framework que você está utilizando ou da linguagem, elas podem ter outros nomes aí, mas são esses dois tipos aí. E você vai entender como funciona cada uma delas e você vai saber também quando utilizar cada uma delas em cada uma das ocasiões que você se deparar aí no seu dia a dia, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Bom, para começar aqui, eu vou criar um controller, tá? Que vai servir para expor os nossos endpoints. Então, eu vou chamar ele de user controller. Vou criar ele dentro de um pacote chamado controller, tá? E essa aplicação aqui que eu estou criando, esse controller, você pode ver que ela não tem nada demais. Na verdade, ela é uma aplicação zerada que eu criei lá no site do Spring Boot Initializer, tá? E ela tem como dependência aqui, basicamente, três dependências, que é o Spring Boot Starter Web, o Spring Boot DevTools e o Longbook, tá? Ela tem só essas três dependências aí, porque ela é para exemplos didáticos, tá? Então você vai ver que não precisa de muita coisa. E nesse controller aqui, então eu vou anotar ele com a anotação REST Controller, para dizer para o Spring que esse daqui é um controller que expõe endpoints. Eu vou anotar também com a anotação request param ou request mapping para expor aqui um resource REST. E eu vou dizer que isso daqui são os meus users, tá? E eu vou anotar também ele com slf4j para a gente poder usar um log aqui, tá bom? Aí eu vou criar aqui então um endpoint do tipo getMapping e vou criar um método aqui chamado public response entity get user. E aqui eu vou criar um log.info chamando o endpoint de usuário. Beleza? E vou dar um return new response entity, passando aqui então uma mensagem escrito OK e devolvendo aqui um http status.ok. Opa! Beleza? Então aqui a gente tem um endpoint bem tranquilo, um get, né, que basicamente vai retornar para a gente um OK e um HTTP status eu vou colocar um accepted aqui só para ficar diferente e a gente receber um retorno diferente lá no nosso Postman. Então, acabamos de criar um endpoint, vou subir aqui a aplicação só para a gente testar ele rapidinho. Vou lá no meu Postman, vou criar uma nova request. Então, http localhost 8080 users. Beleza, ok. Status do HTTP 202, só alegria, né? E agora vamos ver o seguinte. Primeira coisa que eu quero te mostrar então é a seguinte possibilidade. Imagina que aqui a gente queira filtrar. Na verdade, a gente criou então um endpoint com o nome /users, né? Então, pelo padrão REST, esse daqui deveria ser um endpoint que me retornaria uma lista de usuários ou todos os usuários, né? Mas vamos dizer que eu queira buscar esses usuários pelo ID, tá? Como que eu faria nesse caso? Nesse caso, eu faria o seguinte. Aqui no meu getMapping, eu iria utilizar uma path param, tá? O que é um path param? Um path param é um parâmetro, é uma variável que a gente passa aqui no path, tá? Então, ele seria users/1234, que seria o ID do meu usuário. Dessa forma, eu criaria um endpoint que ia buscar as informações desse usuário específico. Como que a gente vai fazer isso, então? Aqui no nosso getMapping, a gente vai colocar aqui no value dele, a gente vai dizer que ele é barra. A gente vai colocar aqui, então, abre e fecha chaves, e dentro das chaves a gente vai colocar um nome
para essa variável aqui, para a gente poder resgatar ela ali dentro do nosso método. E eu vou chamar isso daqui de UserID, tá? E aí, aqui no meu método, eu vou receber, então, como parâmetro, um @pathVariable do nosso Spring Boot Web, tá? E aí, dentro dele, eu vou colocar o mesmo nome que eu tenho aqui do meu pathVariable, que é o UserID. Nesse caso, eu poderia ter mais de um, mas a gente não vai falar sobre isso agora para não complicar. E aqui eu vou colocar o nome da variável que eu vou utilizar dentro do meu código, tá? Então, eu vou chamar de ID, string ID. Então, você vê que o pathVariable, ele recebe o mesmo nome que a minha variável recebe aqui no meu getMapping, né? No mapping do meu método HTTP. E aqui, depois, eu dou o nome da variável que eu vou utilizar dentro do meu método. Então, eu vou colocar aqui na nossa mensagem, para a gente ter certeza que a gente está recuperando esse parâmetro, eu vou colocar aqui, recuperando usuário, na verdade, eu vou colocar aqui usuário mais ID. Tá? E se tudo der certo, o ID que eu vou receber aqui vai ter que ser retornado aqui no body do nosso response. Tá? Então, vamos ver se isso vai acontecer. Vou subir de novo minha aplicação. Já está online, nossa aplicação. E eu vou chamar aqui passando o ID 1234. Pronto, está aqui então ID 1234, tá? E aqui se eu mudar o ID então, 4512, fizer de novo a request, está aqui. Tá bom? Então, isso daqui é o pathVariable, é a variável que vem aqui no path, tá? E qual é o outro tipo, ou pathParam, se você preferir chamar? Qual é o outro tipo de variável? O outro tipo de variável é o que a gente poderia utilizar se a gente quisesse fazer ainda um endpoint que listasse todos os usuários. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar e colar esse endpoint aqui, e eu vou tirar esse getMapping aqui. E esse daqui, agora eu vou renomear, então. Eu vou chamar aqui o endpoint de cima de getAllUsers. GetUser. E o de baixo eu vou chamar ele de getAllUsers, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Bom, o getAllUsers vai buscar para a gente todos os usuários, né? Então, aqui a gente vai retornar uma mensagem falando todos os usuários. Beleza? Agora, vamos imaginar o seguinte, imagina que a gente tem, no nosso sistema, a gente tem uma tabela que lista todos os usuários do sistema, tá? E na parte de cima, a gente tem os campos de filtro dessa tabela. Os filtros, geralmente, eles são opcionais. Então, o que poderia acontecer aqui? Poderia ser que, em determinada hora, eu recebesse uma request para esse endpoint falando, olha só, filtra para mim pelo e-mail, pelos usuários que contêm a palavra XPTO no e-mail, tá? E eu pudesse receber um filtro disso ou não. Então, como eu receberia isso? Eu receberia isso através de uma request utilizando uma query param, que seria interrogação, e-mail, e aqui eu colocaria o e-mail que eu gostaria de filtrar. Então, por exemplo, filtra para mim todos os usuários que têm everton@hotmail.com, tá? Isso daqui, ele é então, uma query param. Por que uma query param? Porque ele vem aqui em formato de query, tá? Ou então, se você preferir chamar aí, dependendo de onde você está pesquisando, ou algumas outras linguagens ou frameworks, isso daqui é um request param, tá bom? E como que a gente resgata esse valor aqui dentro da nossa request lá no Spring Boot? Bom, a gente faz o seguinte, a gente usa a annotation @request param, request param. Dentro dela, a gente vai passar aqui o nome, então, por exemplo, e-mail, tá? E a gente vai colocar aqui a variável que nós vamos receber, e-mail. Então, aqui, a gente vai colocar no log aqui, buscando todos os usuários. E aqui a gente vai chamar aqui, filtro. Filtro, 2 pontos, mais e-mail, tá? Vamos salvar nossa aplicação aqui, ele vai restartar ela. E agora, se eu chamar esse endpoint, então, todos os usuários, filtro everton@hotmail.com. Agora, vamos dar uma olhada o que vai acontecer se eu tirar esse parâmetro daqui. O Spring reclamou para a gente aqui de bad request, tá? Bad request por quê? Porque esse
endpoint está esperando aqui que a gente passe um e-mail como parâmetro. Mas isso daqui pode ser opcional, não pode? Então, como que a gente pode fazer para ser opcional? Bom, a gente vai vir aqui e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai escrever aqui value email, que é o nome da variável lá na nossa URL, né? E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui um atributo chamado required, que diz se esse valor é opcional ou não. Se o required for igual a true, esse endpoint sempre vai precisar receber esse parâmetro. Se o required for igual a false, a gente pode ou não passar esse parâmetro lá na nossa URL. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui required igual a false, agora ele reiniciou minha aplicação ali, e aí, beleza, o Spring aqui consegue receber a minha request, só que olha só, ele fala aqui para mim, olha, veio nulo a parada aqui. Então, veio nulo o parâmetro que você passou, tá bom? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso também colocar um valor padrão para ele, usando aqui o atributo default value. Então, eu vou falar que, olha, se não vier, eu vou pesquisar aqui todo mundo que é @gmail.com, tá bom? E aí, ele vai assumir o default value. Então, não passei, ele assumiu aqui o valor default, valor padrão, tá? E aí, se eu passar aqui, e-mail igual a teste, ponto, ele substitui aqui, então, o valor default, sobrescreve o valor default, tá bom? Vale lembrar que você tem algumas limitações, por exemplo, a URL, ela aceita uma quantidade limitada de caracteres, tá? Então, você tem que tomar cuidado com o tamanho dos parâmetros que você vai querer passar aqui, sejam ele request param ou path variable, tá? Tanto faz, você tem que tomar cuidado, porque a URL ela tem um tamanho limitado de caracteres que ela aceita. Então, por exemplo, eu já vi empresas quererem passar aí, por exemplo, o base 64 de um arquivo aqui na URL, né? Então é meio inviável. Então é um pouco complicado. E aí, então, você tem que se atentar aí nessas alternativas, tá? Bom, você viu que é bem tranquilo trabalhar com esses dois tipos de variáveis aí na URL do nosso request, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações aí para você ficar por dentro de tudo que vai rolar dentro do canal Vida de Dev, beleza? Se você ficou com alguma dúvida, não esquece de postar nos comentários aqui embaixo, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo então, forte abraço e até mais!